Oi, gente! Hoje eu queria falar sobre um assunto que toca muito no meu coração. E eu enrolei muito pra vir falar sobre, porque eu sei que quando a gente fala sobre relacionamentos, e quando eu falei muito aqui no meu canal sobre relacionamentos, que eu falei que eu era BV e tudo mais, eu dividi muito opiniões, assim. E isso começou a me fazer ter medo de falar coisas que desagradam algumas pessoas. Eu, assim como qualquer pessoa normal, tenho um resquício dentro de mim que teme falar coisas que desagradam outras pessoas, porque na minha cabeça existe alguma coisa que eu vou falar que vai agradar todo mundo e não existe, nunca existirá. Então hoje cá estou eu pra falar sobre relacionamentos mais uma vez. Eu sei que é um assunto que muita gente pede e eu queria ter uma conversa de amigos mesmo. Não é nem só de amigas, eu ia falar de amigas, mas isso se aplica a homens também. Que é sobre o porquê você continua escolhendo traste pra você se apaixonar, você continua escolhendo embuste, continua escolhendo boy lixo, girl lixo, sei lá, pessoas que não adicionam na sua vida, só tomam de você e depois te deixam ali estilhaçada, e você fica, por que eu me enfiei nessa outra vez? O problema não é errar uma vez, é errar várias, né? E parece que quando a questão é relacionamento, a gente quer errar várias vezes, o máximo possível. É muito difícil falar de relacionamento e não falar sobre o meu passado, meus traumas e tudo mais, porque uma coisa tá ligada à outra, essa é a realidade, mas enfim. Muitos de vocês já sabem que eu tive muitas questões com bullying durante muitos anos da minha vida, o que fez com que eu tivesse uma imagem de mim mesma muito distorcida. Não só na escola, que era o lugar onde eu mais sofria, mas também algumas vezes na minha própria igreja e de alguns membros da minha própria família, algumas vezes. Não tem como isso não te atingir de uma forma que você leva pra vida adulta uma batalha constante de eu tenho que lutar contra isso e eu tenho que ressignificar essa memória. E eu queria que a gente começasse parando pra pensar no que há no nosso passado que nos fez distorcer a nossa autoimagem, nosso autovalor, nossa autoconfiança, como você quiser chamar. Talvez você tenha tido uma pequena fase de bullying na sua vida, não durou muito, mas eu queria te convidar a pegar um caderno e anotar. Cara, de tal data, eu sofri bullying. Eu sou um homem, então eu sofria bullying de uma menina e isso pra mim fez moldar como eu vejo as mulheres, então eu comecei a enxergar mulheres como muito superiores a mim, então eu como homem tenho dificuldade em tomar atitudes, eu tenho dificuldade em me impor como homem, ou eu como mulher sofri bullying de meninos quando eu era criança, e então hoje eu vejo homens como uma ameaça pra mim, como uma grande dificuldade pra eu me sentir bonita, me sentir autoconfiante e tudo mais, enfim. Eu, Rebeca, por exemplo, tinha muita questão na educação física que o meu corpo entrava em evidência. Na educação física, o nosso corpo entra em evidência na hora de escolher time, por eu ser muito magrinha, muito mesmo, e menor, eu já ficava por último e tudo mais, isso vai atingindo a gente. Eu tinha muito medo da figura masculina, por conta dos meninos que me faziam bullying. A questão minha com meninas era mais a exclusão, era mais eu não conseguir me identificar com elas, porque eu já não conseguia ser tão vaidosa e tudo mais, então eu acabava não me identificando, e isso era mais no sentido da exclusão. Com os meninos, eu acabava sendo mais o alvo de zoação, porque eu sei que tem muito isso no meio masculino de fazer piada e tudo mais, e o homem não se ofende tanto quanto a mulher, naturalmente. Então eu acabei encarando a figura feminina como inalcançável, não tem como, mas também a figura masculina como ameaçadora e perigo e não gostam de mim, me acham horrível e tal. Talvez você também não cresceu numa família muito bem estruturada e na verdade esse é um dos principais pilares na vida de uma pessoa. Se você for ver os dados que tem por aí no mundo, uma grande porcentagem de pessoas que acabam se envolvendo com coisas ilícitas, em crime, acabam na pobreza extrema e tudo mais, vieram de famílias desestruturadas, principalmente no abandono parental, no abandono de um pai. E isso parece não ser nada, porque hoje em dia a gente sabe que quase 50% dos casamentos acabam nos primeiros anos e mais pra frente essa porcentagem cai um pouco, mas continua muito mais alta do que era muitas décadas atrás. E o que nós ainda vemos muito é abandono masculino da família. Eu consigo enumerar várias amigas minhas que cresceram sem um pai presente. Não só os pais se separaram, porque tem casos em que os pais se separam, mas os dois continuam presentes na vida do filho, o que é um assunto um pouco polêmico, porque não tem como ser tão presente os dois quanto eram antes, quando eram juntos, mas enfim. Eu não tô aqui pra julgar o porquê que os casamentos acabam, porque aí é essas pessoas com Deus, né? Mas isso tem um impacto na vida dos filhos. E há casamentos também que não acabam. Talvez você seja fruto de um casamento cujo pai e a mãe ainda estão juntos,
mas vivem em pé de guerra, só que continuam juntos pelo bem da família, dos filhos, só que tem as outras partes terríveis, que é você ver eles brigando e às vezes você sendo ali a peça no meio desse jogo deles e vindo culpa, então você... Talvez por falta de uma estrutura familiar e tudo mais, você começa a enxergar o amor e relacionamentos de uma lente distorcida. Falando sobre o abandono parental, isso é uma questão muito, muito importante e isso dita grande parte das crises econômicas que todos os países já tiveram. E ao mesmo tempo em que há o abandono parental, nós vemos mães que acabam tendo que desempenhar papéis que elas não foram desenhadas para desempenhar, tendo que criar às vezes 3, 4 filhos sozinha e passar aquele carinho, aquele amor, tanto da forma paternal quanto da forma maternal. O que acaba por muitas vezes sobrecarregando a mulher, assim ela não consegue nem maternar de uma forma 100% eficaz, muito menos paternar, porque não é o papel dela. Então nós temos mães cansadas, pais ausentes. Às vezes nós temos casos que são minoria de abandono maternal, em que as mães vão embora. Existem famílias por aí em que isso acontece. E aí os pais agora têm que desempenhar os dois papéis e os pais não conseguem desempenhar os dois papéis, porque tem que ter o outro lado ali. Então, vemos pessoas cansadas, desestruturadas. Talvez você seja fruto de um tipo dessa família. Talvez o seu relacionamento com seus irmãos também te fez enxergar a figura do sexo oposto de uma forma distorcida. Ou talvez você nem tenha tido irmãos, você é filho único. E isso também atinge a sua vida social. Tem muita gente que ama ser filho único, tá? Pedro, meu marido, cresceu sendo um filho único, então pra ele não vê muita falta, mas eu vejo o quanto isso mais pra frente acaba tendo que fazer a pessoa criar o relacionamento social sempre fora de casa, com pessoas mais jovens e tudo mais. Quando você já tem a dinâmica entre irmãos dentro de casa, isso te prepara de certa forma um pouco mais pra lidar com pessoas lá fora, porque as brigas que você tem em casa te preparam para as brigas que você pode ter lá fora, com pessoas que vão se parecer com seus irmãos e tudo mais. Às vezes essas coisas vão moldando quem você é por dentro. Então a pergunta do porquê que eu me apaixono por gente que não presta, que vai destruir minha vida e tudo mais, essa pergunta não tem uma resposta simples. Por isso que até hoje a gente não consegue muito bem achar essa resposta. Mas eu quero te trazer para um vídeo de autoconhecimento, autoexploração e conhecimento da Bíblia. Queria que você anotasse aí as coisas que você enxerga que afetou seus relacionamentos interpessoais e que consequentemente afeta sim como você vai se relacionar amorosamente. Na verdade, afeta 100%. Eu nunca lidei bem com a minha autoimagem por conta do bullying, por conta das minhas questões de saúde, por conta de familiares meus que muitas vezes queriam sim o meu bem e me amavam, mas traziam isso de uma forma muito tóxica e agressiva. Ai, Rebeca, você tem que comer, senão você vai apanhar. E críticas ao meu corpo, e críticas à minha postura, jeito que eu ajo e tal. Nunca de uma forma a me trazer a melhora, mas sim só meter pau mesmo, enfim. Quando você tem convivência com familiares, você tem muito choque de gerações, choque de cultura. Eu sempre convivi mais com a minha família materna por conta de proximidade de endereço. E neles, eu não tenho primos, assim, da minha idade. São todos bem mais velhos do que eu, tios bem mais velhos do que eu e tudo mais. Então tem muito choque de gerações. São pessoas cuja minha avó materna veio do sertão do Nordeste, onde nem energia elétrica tinha, não tinha hospital perto, não tinha escola perto, nada perto, pra São Paulo. E então começou a família e tudo mais, então tem muita essa carga chucra, essa carga assim de uma cultura antiga, de uma visão antiga sobre as coisas, de às vezes falar de uma forma mais ríspida, mas isso é amor na visão daquela pessoa. A minha avó era irmã de mais 12 outros irmãos, que muitos apanhavam muito, com ódio. Então assim, se eu conhecesse meu bisavô, eu veria que minha avó na verdade é uma santa perto dele. Então ela criou os filhos dela batendo e tudo mais, e já minha mãe foi uma versão mais melhorada e mais assim, sentimental no aspecto de, não, vou punir menos os meus filhos como eu fui punida e tal. Então tem essa carga muito na minha família de uma cultura do sertão, e isso acaba de certa forma respingando em mim, respingando no meu irmão. São coisas que eu e meu irmão a gente já teve conversas assim de, nossa, olha essa visão que a gente acabou carregando de vida, e a gente vê que veio mais da nossa família do que realmente essa visão faz bem pra nós, né? Com isso, eu também sou filha de pais que também tem muita bagagem sentimental, muita bagagem emocional de não se sentir o suficiente, ter que trabalhar loucamente pra dar algo melhor do que eles tiveram na infância. Meus pais são considerados baby boomers, eles são velhos,
Te amo, mãe e pai. Então já é um choque cultural bem grande. Eles me tiveram um pouco mais tarde, minha mãe tinha quase 40 anos, então cria um choque ainda maior relacional com os pais. E meus pais trouxeram essa bagagem de, meu Deus, eu tenho que me matar de trabalhar, eu nunca sou o suficiente, eu tenho que causar uma boa impressão para as pessoas de fora, eu quero que meus filhos causem uma boa impressão para as pessoas de fora, não quero passar vergonha em público. Isso é tudo da bagagem mais antiga, mais do cala a boca, fica quieto, sorria em público. Não que não haja virtude nesse tipo de pensamento de que realmente as pessoas de fora não são obrigadas a lidar com nossas questões internas, né? Mas quando isso é levado muito pro extremo, isso acaba sendo muito prejudicial. E é algo que eu tenho até conversado com os meus pais sobre. Será que vocês precisam fazer isso e isso para causar uma boa impressão? No fim, o que essa boa impressão vai trazer de virtude? Vai trazer de bom, de agradável a Deus? Aí às vezes a gente conversa muito abertamente e eu fico muito feliz de poder ter essas conversas hoje. Quando eu era mais nova eu não tinha a mentalidade pra isso, eu não tinha terapia, aconselhamento o suficiente pra pensar dessa forma. Lamento, mas óbvio que não é culpa minha, né? Gostaria de ter tido essas conversas abertas com meus pais antes. E isso me faz até querer muitas vezes abraçar a criança interior dos meus pais, sabe? Para que eles pudessem ser adultos menos machucados e a minha criança interior também ser mais resolvida, porque no fim todos são vítimas da bagagem na qual foram criados. Então cresce a Rebeca com muitos problemas de autoimagem, não se sentindo o suficiente. Eu realmente não me sentia digna de ser um ser humano mesmo. Parece engraçado e absurdo eu estar falando isso, mas é muito real. Eu não me sentia digna de nada de bom. E parece que quanto mais eu era bulinada, mais eu era destratada e perseguida e tudo mais nesses aspectos, mais eu me fechava dentro da minha toca, porque eu tinha cansado de tentar melhorar e trabalhar em mim e tal, e não ver as coisas funcionando, porque ao mesmo tempo a gente não descobriu o que tinha de errado com a minha saúde, por que eu não crescia direito, por que eu não entrava na puberdade, por que eu não desenvolvia. Então eu continuava atrás das outras crianças que já eram pré-adolescentes, enfim. Então talvez você cresceu num contexto sem o seu pai ali presente, ou sem a sua mãe presente, ou com pais cuja saúde mental era tão destruída que isso respingava em você, nos seus irmãos, ou só em você e nos seus irmãos não, ou em alguns irmãos, ou só em você porque você é filho único, filha única. E hoje, talvez pelo abandono do seu pai, por ele não ser tão presente, por conta de coisas que ele possa ter faltado com você como pai, você cresce como uma moça com medo da figura masculina, crítica com a figura masculina, ou até com um buraco dentro de você que quer buscar uma figura masculina para compensar a falta que o seu pai fez. Então qualquer homem que entrar na sua vida e se mostrar disponível, você está disposta a entregar tudo seu pra ele. Ou talvez você como homem, com a falta da figura masculina na sua vida, você não sabe como ser um homem com uma atitude saudável, com uma masculinidade bíblica que Deus desenhou pra ser, que vai complementar a vida de uma mulher de uma forma saudável. Juntos vocês podem formar uma família saudável, onde você pode ser masculina, ela pode ser feminina. Ou às vezes faltou uma mãe na sua vida. Às vezes ela é presente, mas enfim, a questão da maternidade dela com você é algo complicado pra você. E aí você, homem, tendo falta dessa figura feminina na sua vida de uma forma saudável, você acaba buscando mulheres cuja feminilidade, cuja atitude não presta muito. E você se pergunta, por que eu me enfiei nessa de novo? E por que eu acho que eu mereço esse tipo de tratamento de uma mulher que se aproveita, que é grossa, que é ríspida, que é barraqueira pra cima de mim? Enquanto também, muitas vezes, você, menina, acaba se relacionando com homens que são obsessivos, muito ciumentos, ou às vezes muito ausentes, negligentes, e traem mesmo, e não querem nada de sério e tudo mais. Então tem os dois lados aí que tem coisas muito negativas e que destroem a vida de uma pessoa. Então, de certa forma, eu cresci com essa necessidade de ter alguém. Como nunca gostaram de mim, assim, na minha infância, quando eu gostava de alguém e acabavam descobrindo que eu gostava, sei lá, do Lucas. E aí chegavam pro Lucas e falavam, ai, Rebeca, eu gosto de você. Nossa, que nojo, Rebeca, eu gosto de você e tal. Ficava essa coisa de, cara, eu não sou um ser humano que posso gostar dos outros. Eu sou uma pessoa que atrapalha a vida dos outros. Eu sou um bicho, basicamente. Pior que um bicho, porque bichos são fofinhos. Eu só queria me sentir amada, então qualquer olhar, qualquer bom tratamento, ou mais ou menos ok tratamento que viesse pra mim, eu pegava pra mim e falava, finalmente, tudo bem se essa pessoa tem outros defeitos insuportáveis, eu vou aceitar porque ela tá me fazendo um favor, que é me aceitar. Então, às vezes, na sua falta da figura ou feminina ou masculina,
Você também busca suprir isso num futuro parceiro, numa futura parceira. Mas a realidade é que a gente cresce, a gente fica velho, fica com cabelo branco, mas nós ainda somos a nossa criança interior, com os traumas que ela teve, se a gente não trabalhar isso o suficiente. E eu vou me expor sim nesses vídeos, eu me exponho nesses vídeos, porque eu quero que Deus use a minha exposição e as minhas fraquezas para que Ele seja glorificado, para que pessoas possam ser servidas, porque senão, para que outro motivo, né? E em 2 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre as dificuldades que ele tinha vivido e que ele pediu para Deus tirar dele e tudo mais, Deus fala: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo fala: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, perseguições e angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E falando das minhas fraquezas, eu lembro que eu tinha um crush em todo o ambiente que eu frequentava. Eu tinha na igreja, às vezes mais de um, na escola também mais de um, na faculdade, na minha aula de inglês, no ônibus também, no metrô. Então, como eu pegava no mesmo horário, eu acabava pegando ali mesmas pessoas junto comigo. Então eu guardava na cabeça tal pessoa, e aí eu ficava ali criando fantasias na minha cabeça, fantasias que eu nunca vivi, né? Eu já me imaginava qual era o nome do cara, porque eu nunca conversava com a pessoa, né? Eu pensava, não, eu e esse fulano aí vamos ser 3 filhos e ser muito felizes. E aí eu fantasiava tudo isso na minha cabeça, porque tudo que eu queria era fugir da realidade da minha criança interior, daquilo que eu vivi, de que ninguém gostava de mim. Então eu tava o tempo todo sonhando e delirando pra abafar a dor que eu sentia da rejeição e da solidão, pra abafar o fato de que eu não conseguia me divertir sozinha e ficar bem sozinha e me amar, porque a verdade é que antes do respeito do próximo para comigo importar, o que tem que importar primeiro é o meu amor próprio, é o meu respeito comigo mesma. E eu devo me respeitar e me amar não porque eu sou incrível, nossa, eu sou imbatível e tal, mas porque alguém me amou primeiro, que é Cristo. Alguém te amou primeiro e continua te amando infinitamente mais do que qualquer pessoa que te promete 1 milhão de maravilhas poderia te amar. E é muito difícil de encarar esse tipo de coisa, né? Pela nossa incredulidade, pelo jeito que a gente leva as coisas da vida meio assim, empurrando com a barriga. Tem alguém que te ama, porque tem alguém que no Salmo 139 fala que te desenhou em cada detalhe. Antes que todos os seus dias existissem, eles foram escritos por aquela pessoa. Deus escreveu cada um dos seus dias. Ele determinou cada momento. Ele é o mesmo que diz que não há por que você ficar ansioso com o dia de amanhã, ou com o que você vai vestir, com o que você vai comer, porque Ele tem sido a sua provisão. Eu também tinha muito esse problema de me preocupar demais com o dia de amanhã, com a minha saúde, com a minha vida, com tudo. Como eu tive essas questões misteriosas com a minha saúde, até descobri meu problema na tireoide e tudo mais, e o meu biotipo no geral, eu me preocupava muito, eu pensava que eu tinha que correr atrás da minha saúde, eu tinha que garantir a minha segurança e tudo mais. Mas a verdade é que quem me guiou até aqui foi Cristo. Quem me levou a um diagnóstico, quem me levou a médicos que foram bons e tudo mais, foi Cristo. E Ele fala na Bíblia: sem mim, nada vocês podem fazer. Então, se Deus me ama tanto, ao ponto de escrever cada um dos meus dias, cara, um dia tem 24 horas, em 24 horas tantas coisas acontecem que a gente não percebe. Dentro do nosso corpo, várias células morrem e outras nascem, cabelos crescem e outros caem. A Bíblia fala que até os nossos fios de cabelo estão contados. Eu não faço ideia de quantos fios de cabelo eu tenho, mas estão contados, e todos os dias esse número aumenta, diminui, aumenta, diminui. Olha como Deus é apegado nos mínimos e mais fúteis detalhes da minha vida. Por que que eu não posso me olhar com um pouco mais de carinho? Por que que eu não posso saber que eu tenho a capacidade de ficar em paz quando alguém não gosta de mim? Por que que eu não posso me amar a ponto de também me autodesenvolver, melhorar como pessoa? Não pelo bullying, pra eu parar de sofrer bullying, mas por eu muitas vezes me olhar no espelho e também não gostar do que eu tô vendo. Há coisas pelas quais eu sofri bullying que eu não mudaria, e tudo bem. Mas há coisas que eu também não gostava em mim, mas eu pensava que eu não valia a pena o suficiente pra correr atrás e mudar essas coisas, pelo amor que Deus tem por mim, que é infinitamente maior, e pelo amor que eu tenho que ter por mim também. E eu tinha uma tendência muito grande de me deixar levar por caras que me defraudavam. Defraudar é você criar uma expectativa na pessoa que você não vai suprir. E tem pessoas que fazem isso de propósito. Homens, mulheres fazem isso. Que é ver que tem ali uma pessoa mais vulnerável, que às vezes não tem uma autoconfiança muito, nossa, top e tal. E você fala, cara, eu quero a atenção dessa pessoa, porque eu também sou inseguro, mas eu sou um bom manipulador. Então, eu fui muito defraudada. E eu sei o quanto isso me machucou, porque eu tinha a tendência de entrar nessas. Porque a pessoa está me gerando uma expectativa, que é tudo que eu queria, que é ser aceita, que é ser amada, que é ser elogiada e tal. E a pessoa nunca me entregava. E quando eu pensava em desistir, a pessoa me jogava outra sementinha
quietinha pra não me perder de vista. Porque essa pessoa também tem a bagagem dela de traumas que agora ela usa pro mal, mas aí é ela com Deus, né? Então era sempre essa coisa do, não, talvez essa pessoa me dê atenção. Não, talvez essa pessoa um dia se declare pra mim e a gente comece a namorar e vai dar tudo certo. Isso nunca acontece. Eu me deixei levar por defraudações e isso me machucou muito. Me fez, assim, estagnar muito no meu autorrelacionamento, meu relacionamento com Deus, principalmente, porque eu ocupava muito meu tempo pensando nessa pessoa e acaba que a gente acaba projetando, falando assim, talvez, a falta ali de um pai que você teve ou a falta de uma mãe que você teve. Você projeta nessa próxima pessoa e principalmente você projeta em Deus. Todas as questões de brigas que eu tinha com meus pais, e assim, eu sou muito privilegiada em dizer que eu não tive pais ausentes, nem um pai nem uma mãe ausente. Os problemas que eu tive com os meus pais são outros, que eles trabalhavam muito. Nisso acabava sendo uma certa ausência, mas não era uma ausência assim, uma opção que eles tinham de não, vou deixar minha família, mas era algo que me fazia me sentir um pouco mais sozinha. E tudo isso a gente já é muito resolvido, tá? Não tô aqui pra ficar falando mal dos meus pais, porque eu não tenho nem como fazer isso. Porque eu amo eles. Mas as nossas brigas por eles serem bem rígidos com regras, com muitas vezes ter uma visão de um Deus que pune, porque eles também tinham essa cobrança com eles mesmos, de um Deus que quer punir, que quer acabar com a pessoa e tudo mais. Então eu acabava projetando isso em Deus mesmo. A relação ruim que você tem, especialmente com seus pais, que são figuras de autoridade na sua vida, você leva pra Deus, querendo ou não. Eu acabava tendo isso de, não, tudo bem, então eu vou aceitar essa pessoa me destratar, porque se Deus é um Deus tão rígido que me pune, que até me ama, mas eu acho que ele ama outras pessoas mais, então tudo bem eu ser maltratada, talvez eu mereça. E o ápice que eu cheguei de me deixar ser ludibriada foi dos meus 18 aos 19 anos, que eu conheci uma pessoa que tinha sido cristã, frequentava a igreja e parou, largou, e aí agora tava voltando e tudo mais. Então tinha esse processo que essa pessoa já estava tendo dentro dela mesma. E eu, como uma pessoa que queria estar com alguém que estava alinhada espiritualmente comigo, eu não queria me envolver com alguém que, primeiro, não era cristão, porque além disso ser um mandamento na Bíblia, e eu não posso fingir que isso não existe, ou falar de uma forma bonita pra tentar agradar o espectador aí, que talvez não compartilhe da mesma fé que eu, além disso ser um mandamento bíblico, isso faz todo o sentido, porque eu vou literalmente dividir minha vida, dividir minha carne, dividir minhas metas com uma pessoa cujo caminho vai cada vez mais se afastar do meu, até o final de nossas vidas, em que eu creio que eu vou me encontrar com Jesus e viver com ele pra sempre. E essa pessoa pensa que ela vai morrer por acaso. Eu posso até fazer um vídeo específico só sobre por que Deus manda que a gente não se envolva amorosamente com pessoas de crenças diferentes. Tanto cristão com pessoas de outras religiões, quanto pessoas de, sei lá, que é testemunha de Jeová e ela vai se envolver com alguém que é católico. Enfim, eu posso falar disso se vocês quiserem. Mas aí, eu sabia que eu tava me metendo numa situação em que a pessoa já não está resolvida dentro dela mesma, com a espiritualidade dela, com os processos dela. Eu não sei no que essa pessoa crê exatamente, no que ela acredita. Eu vou me deixar envolver pelos traços mais superficiais, que é, ele era legal, ele era simpático, ele era engraçado, em alguns aspectos ele se parecia comigo. E logo a minha carência apitou super alto, porque eu ainda não era resolvida dentro de mim mesma, de uma forma mais sólida. E lá estava eu de novo, caindo numa bela de uma enrascada. E eu vi muito nesse menino, que hoje em dia, assim, nunca mais o vi, nem sei o que ele faz da vida, o que aconteceu, mas de verdade eu também entendo que ele tinha as questões internas dele. E enfim, ninguém é 100% vilão na história, sabe? Todo vilão tem um passado, né? Aquela coisa do o passado do vilão, mas é a verdade. E eu quero falar dele com muito respeito também, pela pessoa que ele é, porque ele tem muitas coisas boas, mas era aquilo de novo, de eu ouvir palavras que me agradaram, de nossa, você é tão bonita, nossa, seu cabelo é tão bonito, nossa, não sei o que, não sei o que lá. E eram ali, de novo, as primeiras vezes que eu ouvi esse tipo de coisa, e eu decidi ficar. E ao mesmo tempo que ele também não sabia o que ele queria da vida, não sabia com quem ele queria estar, mas ele também não queria me tirar de perto. Não queria me tirar de vista, mas pra mim eu era a única. Ele não queria nada sério, e isso também diz muito sobre talvez algo que ele tenha passado na vida dele que faz com que ele não queira compromisso e acabe machucando outras pessoas e ele mesmo também. Foi um sofrimento muito grande pra mim ter sido enrolada e ver que eu me envolvi com alguém que não era aquilo que Deus queria pra mim, sabe? Eu abri mão de princípios meus, eu abri mão de traços da minha personalidade pra fazer com que aquele menino continuasse gostando de mim. Eu via que eu ser eu mesma tava fazendo ele se irritar
comigo. E eu comecei a mudar meu jeito pra que eu não o perdesse. É como se eu voltasse pra época do bullying de novo e ficasse, não, o que eu posso tampar ou recolher de mim por um tempo só pra eu manter essa pessoa perto de mim? Porque Deus me livre de ser sozinha, bulinada e criticada de novo. E assim se sucedeu. E eu fui rejeitada mais uma vez. De novo, eu me apoiei nas pessoas erradas, nas coisas erradas, quando o meu maior refúgio sempre foi Deus. E eu lembro que depois que tudo acabou, a gente nunca chegou a namorar, a gente tava num processo aí de conhecer um ao outro e sair pra conversar e tal. Quando isso acabou, eu me vi tão sem propósito. E isso é um grande indicativo de que você colocou todas as suas faltas em cima de alguém. Quando acaba e você se vê, tipo, pra onde eu vou? O que sobrou em mim? Eu não tenho nada de bom. Sabe quando você assiste uma série, aí a sua vida começa a ser sobre assistir essa série. E aí quando essa série acaba, você fica, o que vai ser da minha vida agora? É meio que isso. Eu fiquei, cara, mas não sobra nada. Nada tem graça. Só sobrou Deus. Só sobrou Deus. E eu. E no fim, é isso mesmo. Eu não tô aqui pra pregar que você deve odiar pessoas e não gostar delas. Pelo amor de Deus. Mas é que você não deve colocar um peso que elas não conseguem carregar, que só Deus é capaz de carregar. E eu queria que você refletisse aí nesse seu caderninho, ou nos pensamentos que você anotou, sobre as coisas que te fizeram falta na sua infância, na sua vida e afins. Aonde você tem usado essas faltas pra tentar supri-las de uma forma que você sabe que não tá suprindo, mas você não consegue parar. Queria te convidar a pensar nisso e repensar as pessoas com quem você tem se envolvido. Se você sente a necessidade de todo fim de semana você sair e ficar com alguém, se envolver ali fisicamente com alguém, toda vez alguém diferente, ou se apegar em pessoas que não querem seriedade, como foi no meu caso. Se você sente que você precisa ficar fazendo isso, tem uma falta aí dentro de você que Deus quer cobrir essa falta. Deus quer mostrar pra você que essa falta tem uma forma exatamente do tamanho dela, que encaixa e faz com que você se sinta inteiro. Essa forma é Cristo. E quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu conheci o Pedro. E honestamente, quando eu conheci o Pedro, eu ainda não tava 100% trabalhando isso dentro de mim, sabe? Eu ainda tinha muitas faltas, eu ainda tinha muitas carências que eu projetava no Pedro, como ele também tinha as carências dele, porque ele também não tinha 100% trabalhado nele mesmo ainda. Mas a misericórdia de Deus, assim, com as nossas ainda falhas remanescentes, fez com que, graças a Deus, a gente se casasse e hoje a gente poder buscar cada um a sua falta em Deus, separadamente, para que um pro outro possa ser uma bênção. E hoje, pela graça de Deus, aos 25 anos, eu posso dizer que eu finalmente tô mais nesse caminho certo de entender que a vida não é sobre eu ficar satisfazendo minhas carências, ficar buscando muitos amigos e tal, e tal pessoa não gosta de mim, socorro, o que eu faço? Agora eu tô aprendendo. Eu considero meio tarde, mas eu sei que meus pais gostariam de ter aprendido isso antes. Minha avó gostaria de ter aprendido isso antes. E por aí vai. Então aproveite a idade que você tá agora e aprenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Eu queria te convidar a ler Salmos, a ler Provérbios, a ler os Evangelhos. Cara, o aplicativo da Bíblia é de graça. Bíblia, hoje em dia, tem várias muito baratas. E queria que você refletisse sobre Deus é o seu refúgio e fortaleza. Ninguém mais é. E hoje eu fico muito contente de poder olhar de uma forma mais racional, mais tranquila, com os embustes que passaram na minha vida. E eu coloco aspas, gente, porque é aquilo que eu falei, ninguém é 100% vilão nas coisas. Me machucou e tudo mais, mas ele me pediu perdão, o que é uma coisa muito rara quando alguém te machuca amorosamente. Então eu aplaudo muito essa atitude dele, que demonstra uma mudança, que demonstra uma vontade de mudar e tudo mais. Então, cara, peça perdão a quem você acha que deve pedir perdão. Peça perdão especialmente a Deus, se tem alguém que você feriu e não tem mais como vocês conversarem, não vai rolar. Peça perdão a Deus. Peça que Deus te perdoe, que você se sinta perdoado pelas coisas que você fez de errado contra você, contra o próximo, para que você se sinta auto-perdoado também. Hoje eu tenho muito mais malícia, assim, pra reconhecer quando tem alguém tentando encontrar brechas em mim pra me destratar ou me tratar de uma forma que não seja legal, e aí algo dentro de mim fala, não, dá atenção pra essa pessoa, porque olha, lembra que quando você era criança você não tinha muitos amigos, lembra que você tem essa tendência de querer agradar todo mundo, né? E eu paro e penso, cara, eu, Rebeca, que sou autocrítica comigo mesma, não me trataria dessa forma. Então eu posso deixar essa pessoa aí. Saiba reconhecer os sinais ruins. Saiba quando não é hora de você se meter numa situação. Sempre que você estiver nessa de se auto-humilhar, se autocriticar e tudo mais, se coloca como sendo seu amigo. Se eu fosse uma amiga e essa amiga estivesse se criticando, eu falaria o que pra ela? Eu falaria, realmente você é tudo isso? Ou eu falaria, cara, não precisa falar assim de você mesmo. Você errou nisso e nisso, mas você é uma pessoa
legal, você tá tentando dar o seu máximo. Deus é contigo, nanana. Se coloque como amigo na situação, sabe? Isso tem me ajudado muito nos meus momentos em que eu começo a me cacetar de críticas e tal. Porque isso, na hora do aperto, na hora que tiver alguém querendo buscar em você um buraco pra essa pessoa cutucar e abrir uma ferida que já cicatrizou, você vai lembrar, cara, Deus desenhou todos os dias da minha vida, Deus me ama absurdamente, infinitamente. Eu tenho que aguentar esse tipo de situação. Há momentos em que a gente tem que servir aos outros, servir a pessoas difíceis, ser gentil com pessoas difíceis, porque Deus é glorificado nessas áreas em que você tem que servir e tudo mais. Eu não tô dizendo aqui que, dane-se todo mundo, né? Claro que não. Mas há momentos em que tem pessoas que só querem sair ganhando mesmo e te prejudicar. Em nenhum momento a Bíblia nos obriga a aturar esse tipo de situação só pra ter uma amizade ou só pra tentar ter a admiração daquela pessoa que não adianta. Hoje, graças a Deus, eu tenho conseguido desenvolver a cada dia mais essa mentalidade. E eu oro pra que você também consiga, porque assim a gente consegue ter uma visão mais saudável, estar mais disponível pra servir as pessoas que precisam e a gente consegue ser servido também com amor. E você aí, comenta aqui embaixo se você é solteiro, se você é solteira e o que você pensa de tudo isso. Quero te dizer que Deus tem algo muito especial pra você viver na sua vida. Deus quer curar as suas feridas e trabalhar nelas, porque Ele é o remédio para as suas feridas, para que no futuro, se Deus quiser, você encontre uma pessoa muito legal para você, que vai ter defeitos, vão ter muitos bate-cabeças, como eu e o Pedro tivemos e ainda temos, mas que no fim vale a pena. E que você não se deixe mais levar pelas feridas do seu passado que te fazem se enfiar em relacionamentos que só roubam de você e não te servem em nada. Que Deus abençoe você e nos vemos em breve, se Deus quiser. Just like